Ora, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença aqui hoje no workshop Felicidade para Todas as Medidas. É, é com é com muito gosto que hoje recebemos ah, a Ana Vieira, a Ana Felícia, hoje a apresentar este workshop com este tema de design de roupa e espero que seja um momento de boa conversa, de partilha, de um tema que interessa a muitas pessoas e que suscita a curiosidade a tantas outras. E dou-lhe as boas-vindas. A Ana é uma jovem de 22 anos, tem acondroplasia e vai-nos contar um bocadinho antes de começar aqui o seu workshop, um pouco de si e depois também, no final da Ana, apresentar. Esta apresentação é interativa, espero eu que seja algo também que vocês estejam à vontade para participar e queiram participar. No fim desses, são poucos slides, a ideia é mesmo termos uma conversa fluida e vamos a isso. Obrigada. Ana, então. Eu também tenho o slide sobre mim, por isso acho que eu posso passar essa parte. Mas já agora, bem-vindos a todos. Eu sou a Ana Felícia. Pronto, sou conhecida por Ana Vieira, mas agora com este projeto acho que faz sentido ser Felícia. Então, sou Ana Felícia, tenho 22 anos, como a Inês já disse, tenho acronoplasia. A minha habilitação académica é um STESP em Design para Mídias Digitais, que é equivalente a nível 5. Tenho intenções de seguir para a licenciatura, mas por enquanto é isso que tenho. Agora, algo mais informal. Tenho algumas atividades, além de ser eu própria. Ando nos escuteiros, faço parte de um grupo de teatro e faço parte de um grupo de jovens. Se quiserem me perguntar mais alguma coisa, estou disposta a responder e já podemos dar início, certo, Inês? Perfeitamente, sim. E obrigada Ok. por esta breve apresentação. É sempre bom sabermos de onde é que vamos, para onde é que vamos, de onde vimos, para onde é que vamos, para onde é que queremos ir. Portanto, Exato, obrigada. exato. Pronto, neste workshop vou falar muito de como surgiu o projeto, mas ao longo dos pontos vou falar melhor. Mas pronto, o que é? Além de como surgiu e porquê do nome e tudo isso, a Felícia basicamente é uma marca de vestuário e o Nick Style foi uma palavra que eu criei, porque tem um estilo único, por assim dizer, e é para todos, mas o principal foco será sempre pessoas com baixa estatura ou displasias ósseas, e é aqui que eu ainda estou muito a ver o público-alvo. Pronto, este projeto surgiu derivado da minha dificuldade que sinto em arranjar, ajustar roupa adequada a mim. E então, inicialmente, quando pensei no projeto, quando foi criado, que já vou mais falar a seguir, falei com o intuito de na acronoplasia. Mas depois, até em conversa com a Inês fez-me essa mesma pergunta, se eu iria me focar em pessoas com acronoplasia ou com displasias ósseas, e que existe uma variedade enorme de displasias ósseas, e eu disse que isso era algo que eu ainda estava a trabalhar nisso e a decidir. Mas pronto, basicamente, muito resumidamente, é uma marca de vestuário para toda a gente, e tem alguns objetivos, mas mais à frente vou indicar. Ora bem, como surgiu? Surgiu num projeto de secundário, no meu 11º ano, onde nos foi proposto criar um projeto barra marca para apresentarmos na nossa PAP, que é a apresentação final de ano. E então, eu quando decidi e comecei a pensar no que queria, a minha ideia inicial era pensar sempre em algo que eu quisesse um dia refletir no futuro e que não ficasse só como um projeto secundário. E então, dei início
logo soube o que queria fazer e o nome foi muito imediato, não tive que pensar em nomes, e foi muito imediato e então segui. Comecei a trabalhar nela em 2020 e passou por muitas reformulações. O logótipo que está nos cartazes do workshop, entretanto, sofreu uma revigoração há uns dias, mas eu também vou apresentar para vocês também me darem a vossa opinião. Mas pronto, depois apresentei em 2021 o projeto, tentei na altura contactar com algumas pessoas, ainda contactei, não consegui ter muitas respostas, mas agora já tive respostas este ano das mesmas pessoas e isso é muito bom. E pronto, desde 2021 a 2024, porque depois eu saí do secundário e fui para o tal CETESP e não peguei, porque não tínhamos nenhuma papo ou assim, então não peguei muito no projeto, mas nunca me esqueci dele. E então eu chamei a esse espaço de tempo um tempo para refletir, porque não trabalhei nele, mas pensava nele, em ideias que queria sempre. E então, depois tive o meu estágio do CETESP, meio ano, e depois do estágio fiquei um tempo parada e decidi, porque sou uma pessoa que não gosta de estar muito tempo sem fazer nada, estou sempre a criar alguma coisa, e então disse, vou pegar na Felícia. E então foi assim que pensei em torná-la real, e em 2025 comecei bem o ano, acho que comecei o ano com o pé direito, e têm surgido muitas oportunidades. Desde que tive a conversa com a Inês, sempre quis mais, até consegui, já saí, para quem me segue nas redes sociais, saí no jornal de Notícias de FAF, porque eu sou de FAF, no caso, saí e falei um bocadinho, já tive alguns contactos, já tenho alguns contactos que me querem ajudar para fazer este projeto sair do papel, por assim dizer. E então acho que, pronto, é um projeto que está em criação e estou muito feliz por ter pegado nele e estou muito feliz também por estar aqui presente e poder, no final, ouvir todos com muito carinho e muita atenção. Porque a Felícia? Felícia surgiu, que eu saiba e que tenha conhecimento, surgiu pela primeira vez na minha bisavó, que chamava-se Felícia, e pronto. Ela teve a filha, não é? A minha avó não se chamava Felícia, chamava-se Esmeraldina, mas passado outra geração, a minha avó decidiu pôr o nome da sua mãe à minha mãe, e então ficou Maria Felícia. E depois nasci eu, passado uns aninhos, e a minha mãe quis seguir essa, por assim dizer, essa geração, não é, de Felícias, e então fiquei Ana Felícia. Também existe um sentido por ser Ana, mas pronto. Então fiquei Felícia, e então passou a ser três gerações de Felícias, mas contando com a minha avó são 4 gerações. Então eu escolhi Felícia porque de certa forma vou conseguir homenageá-las de alguma forma, por mais que não tenha conhecido nem a minha bisavó nem a minha avó. No caso, a minha avó conheceu-me a mim, mas como eu tinha meses, não a cheguei a conhecer. Não me lembro de memórias. E então, por isso, lembro-me da minha mãe, que vivi até aos meus 22 anos com ela. E então quero homenageá-las de alguma forma. E a minha geração futura, por assim dizer, e continuar esta geração de Felícias. E é um nome muito bonito, que eu gosto muito, e pronto. E foi o porquê de Felícia. E com PH, porque já que nasceu como
Eu acho que sim, na minha bisavó. Antigamente, por exemplo, farmácia e tudo era escrito com PH, que se lia F, e então eu quis remeter esse passado, quis juntar o passado com o presente, e então juntar, em vez de ser Felícia com F, ser Felícia com PH, que tem a mesma pronúncia. E é isso. Os valores da marca são 3 principais valores, que é a igualdade, felicidade e valorização. Igualdade, porque eu acho que todos somos iguais, daí a marca ser aberta a todos, porque a todos com T grande, porque quero quebrar muitos tabus que ainda existem e quero. Diga? Nada, nada, vou continuar a falar, se calhar havia o microfone ligado. Ok, ok. Quero quebrar muito essa complexidade que existe ainda, pelo menos eu sinto e falo na minha pessoa, e então acho que esta marca, além de corresponder, e eu espero que sim, às necessidades que pessoas sentem, e até a nível psicológico, só em saber que uma encomenda chega à casa de uma peça de roupa que eu sei que não vou precisar de ajustar e que ela está pronta se eu a quiser usar naquele momento. Acho que psicologicamente isso também é muito bom. E também quero, além de uma marca de vestuário que corresponde a essas necessidades, quero que seja uma marca que valorize e que exista igualdade em todas as pessoas e quebrar complexos e tabus que existam. Eu sei que tenho um longo caminho pela frente, mas estou disposta a isso e irei seguir igual. E felicidade, porque além de ser feliz e de felicidade, gosto sempre que se transmita essa ideia de felicidade e de bem-estar, e acho que isso é muito bom. E valorização, porque acho que todos, a nível geral, devemos ser valorizados, e uma marca que no caso ainda é um projeto, mas quer que seja uma marca que valorize os outros, acho que é muito importante sentir o público, sentir a valorização por parte de quem está a criar por trás da marca. E agora, em primeira mão, além de amigos e familiares, ninguém viu este logótipo ainda, eu também quero saber a vossa opinião e vou explicar o logótipo, mas tem por base, como vão ver, os 3 valores, e então seria este que teria representado os 3 valores. E o quadrado porquê? Agora, eu pensei bem e depois vi que aqui há uma pequena falha, uma pequena gralha, mas eu pus o quadrado porque, derivado a ser 3 gerações de Felícias, seria Felícia ao cubo. Só que, pronto, como o cubo é algo que é mais tridimensional, decidi representar no quadrado. Mas representa 3 Felícias, derivado a isso. E pronto, e tenho representado os 3 valores da marca, todos juntos. E pronto, este será o logótipo que será utilizado sempre, visualmente será sempre este, mas em futuras peças, ou se eu quiser adaptar a cor consoante a estação ou alguma coisa, será utilizado só a parte interior sem o quadrado. E o slogan, que é o título deste workshop, anteriormente não era este, foi alterado graças a este workshop, e então ficou Felicidade para Todas as Medidas, que acho que transmite tudo, acima da felicidade, não é? E para todas as medidas, porque será para todos e então será correspondente a todas as medidas. E agora, a níveis mais estatísticos, dados mais estatísticos, segundo uma pesquisa que eu fiz, no mundo existe cerca de 1.600.000 pessoas com displasias ósseas, e dentro dessas, cerca de 320.000 são pessoas com acronoplasia. Se formos a ver
os 4 países, eu pus Portugal derivado a sermos Portugal, mas pus os 4 países onde existe mais pessoas com esses casos. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, cerca de 66 mil pessoas têm displasias ósseas e cerca de 13.200 têm acondroplasia. Este estudo foi feito para eu começar a tentar perceber onde iria me focar mesmo, em que pessoas iria me focar, e quero tentar focar em todas. Sei que se calhar não será muito fácil, mas quero tentar chegar a toda a gente, e com isto também criar a tabela de medidas universal, porque não acho que no meu caso eu acho que não me enquadra dentro de um XS, um S, um M, um L ou um XL ou por aí fora, derivado a não, se eu me enquadrasse não tinha que fazer ajustes, e então quero criar a nova tabela de medidas adaptada a todas as pessoas com displasias ósseas, acondroplasia, e até pessoas de baixa estatura que também tenham dificuldades. E então inicialmente quero que ela será sempre uma marca portuguesa, não é? Mas inicialmente quero que ela corresponda às pessoas em Portugal e só depois é que tenho o objetivo de torná-la internacional. E então, daí ter feito o estudo em Portugal, que em Portugal existe cerca de 2.000 pessoas com displasias ósseas, e cerca de 400 são pessoas com acondroplasia. E é isso. Algumas metas que tenho, estas metas são todas a curto prazo, que a que está mais no prazo a chegar é a candidatura aos jovens empreendedores, que é um concurso da Fundação da Juventude. Depois é criar a tabela de medidas, fazer a minha primeira coleção, desenhar o site, porque inicialmente será apenas uma marca online, derivado eu também não ter assim neste momento verbas para uma loja física, e depois será participar no desfile de moda da minha cidade, que realiza-se em julho, e eu quero fazer a coleção e a tabela e tudo para estar pronta para esse momento, e depois, claro, se alguém estiver disponível, irei entrar em contacto para participar e terei todo o gosto. E agora acho que posso passar a voz a vocês que estão aí desse lado, para eu também ouvir um bocadinho de vocês e o que acham do projeto e ser um espaço de partilha. Obrigada, Ana, pela exposição. Acho que, começando agora, dando a primeira pergunta, como é que prevê fazer uma recolha, ou melhor, vamos pôr isto de outra forma. Disse-me que o S, o M e o L não se encaixam. O que é que imagina que se poderá encaixar? Acho que fazer uma tabela ajustada a isso, porque, por exemplo, foi como eu disse, eu falo na minha pessoa. Daí eu também estar aqui neste workshop para ouvir mais pessoas e se sentem a mesma necessidade. Mas eu não me enquadro em nenhum desses tamanhos porque todos têm que ser ajustados. E se eu for à área de crianças, também não me enquadro porque não me seguem. No máximo que segue-me é uma suéte, um UDI no máximo, mas os braços também já ficam um pouco justos, mas mesmo assim ainda tenho que cortar aos braços. E então a minha ideia é criar, através de dados que depois quero recolher de pessoas com a mesma necessidade, e criar uma tabela que corresponda a todos. Sei que vai ser muito difícil, mas é como eu interiorizo para mim nada é impossível e farei todo o possível por isso, e mesmo que não consiga corresponder a toda a gente, vou fazer o máximo para isso, nem que tenha que ter, por exemplo, a marca ter costureiras ou qualquer coisa que não é o tamanho, a tabela que vou criar, mesmo assim, alguém não se enquadra em nenhum daqueles tamanhos, ser ajustado para essa pessoa para quando chegar
ao fim, quando chegar à casa de alguém, estar na medida e ajustado à maneira da pessoa. Quero fazer muito isso. Então, pronto, é um longo trabalho que tenho pela frente, mas estou disposta a isso. E espero ter respondido à pergunta. Sim, obrigada. E quem tem mais perguntas? Agora vá, está Se a Ana quiser agora parar de partilhar, que assim podemos ter um ecrã com as pessoas, é bom. Já deixei de partilhar, já? Tá bom, tá bom, tá bom. E enquanto as pessoas não se motivam para fazer perguntas, e está a pensar fazer desenho de roupas para que idades? E para que géneros? Estamos a falar só em crianças, estamos a falar só em mulher, só em homem? Não, foi uma dúvida que me surgiu há pouco tempo, porque eu inicialmente queria fazer para. A ideia era fazer para crianças, jovens, adolescentes, jovens e adultos. Só que também depois, como não tenho muitos contactos e queria, é isso que eu também queria perceber neste workshop, às vezes seja aqui alguma mãe ou um pai de uma criança que tenha acronaplasia ou algum tipo de esplasias ósseas, para eu sentir, para eu tentar perceber se sentem a mesma necessidade, ou se, por exemplo, a roupa de criança se enquadra. Eu não estou a dizer que não tenho como foco crianças, ou algo do género. Mas que o foco principal agora será em quem realmente não tenha a possibilidade de algo ajustado. Porque se calhar uma criança é tal coisa, não sei. Por isso é que eu queria ouvir alguém com isso, com essa situação, porque eu não sei se, por exemplo, se os pais na área de criança, em qualquer loja na área de criança, se sentem essa dificuldade ou, ou se é ok. E então seria mais. Inicialmente eu estava a pensar mais em adolescentes, jovens e adultos, mas não descartei de alguma forma crianças. Mas é daqui que eu também quero fazer a minha análise e tentar perceber. Ok, obrigada. E as pessoas são todas muito, muito caladinhas. Vou fazer perguntas. Eu não mordo, eu não mordo. Oh, Boa tenho... tarde. Ah, Boa boa, Eva. tarde. Bem, Boa tarde. Pronto, sou a Eva, mãe do Mateo. Mateo tem 2 anos, tem acondroplasia. E sobre a pergunta que fez, pronto, sobre a dúvida que teve há bocado sobre relativamente a dificuldades em encontrar roupas, às vezes sim, porque imagino que eu queira comprar uma calça jeans para o Mateo. É um bocadinho complicado, porque o Mateo tem um rabo assim um bocadinho. Pronto, e, e às vezes serve na cintura, mas quando chega a parte, nesta parte da perna é um bocadinho complicado, sim. Portanto, o que nós temos usado bastante são calças de fatos de treino, é o que tem servido. E em relação ao tronco também, se eu quiser comprar um conjunto de fato de treino, eu tenho que comprar as calças de um tamanho diferente do que a camisa, se está a perceber? Pronto, a parte de baixo de um tamanho diferente da parte de cima. Portanto, sim, sim, tem tido dificuldades em arranjar roupas para o Mattel e relativamente a mangas compridas, tem que se dobrar às vezes. Pronto, são um bocadinho essas dificuldades. Espero ter ajudado em Sim, alguma sim, coisa. claro. Sim, sim. Muito obrigada. Obrigada eu pela partilha e é algo que vou ter em conta mesmo. E pronto, pode não ser num futuro, crianças pode não ser um futuro muito próximo, mas será. Porque eu acho que neste momento, e agora também, eu também sinto essa dificuldade em relação às calças, o meu rabo é um bocadinho, né? Mas também sinto essa dificuldade, mas quero chegar a todos, quando eu digo todos, é mesmo todos, quero chegar mesmo a todos. Se será num futuro assim muito próximo, não garanto, porque tenho que primeiro focar-me em quem realmente
tem muita mais dificuldade. Não estou a dizer que não tem dificuldade, mas acho que será um bom princípio e agradeço muito as vossas partilhas, tanto no chat que também estou a ver. E depois no fim também digo já que vou partilhar um formulário para se puderem responder, que eu agradecia para ter dados. E vou ter lá um espaço para ideias ou necessidades, para quem não se sinta muito à vontade de falar aqui. E também tem um espaço para observações, que pode ser onde podem escrever esses tipos de observações. E pronto. E depois também queria perceber se num futuro muito próximo, se depois também tinham disponibilidade de, ou no congresso, ou através de um formulário, me disponibilizarem, por exemplo, as vossas medidas, de peito, busto, cintura, ou se existe uma dificuldade em me disponibilizarem isso. Ok? Posso intervir? Antes de mais, parabéns, Ana Felícia. Muito Obrigada. parabéns mesmo. Acho excelente e ainda por cima uma rapariga jovem, cheia de energia, né? Acho ótimo. Mas eu só quero dizer que o que eu ia perguntar foi o que a Ana Felícia acabou de dizer. O que eu ia sugerir foi o que a Ana Felícia acabou de dizer. Porque há muita, mesmo só pensando em acondroplasia, só pensando só nessa, basta nessa, a diversidade é muita, não é? Mesmo nas medidas. E eu ia sugerir se não seria interessante fazer, lá está, um questionário. Pronto, já percebi que está alinhadíssima com isso, porque é importante perceber essa variabilidade que existe, não é? Porque pronto, as medidas serão realmente diferentes. Até só pensando em agora, já nem falar, não é? Então, se alargarmos isto para outras displasias, essas diferenças ainda serão maiores. Portanto, acho que é super importante, e quanto a mim, a Inês sabe que eu participo nestas coisas todas, que quanto a mim pode contar com as minhas medidas à vontade, porque lá está, a questão da roupa eu já disse isto várias vezes. Eu às vezes já cheguei a pagar mais pelo arranjo da roupa do que pela roupa em si, do que pela peça em si. Pronto. Portanto, sim, não é? Era uma peça que eu precisava urgentemente para um casamento, lá está, não é? Pronto, aquelas situações. E eu acabei por pagar quase mais pelo arranjo do que pela peça em si. Por isso, acho que é muito importante participarmos nestas atividades. E acho que o formulário é fundamental. Ok. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada, Carolina, obrigada. E desde já agradeço mesmo. E pronto, neste formulário que eu vou disponibilizar ainda não tem essa parte das medidas, mas depois também eu peço lá o vosso e-mail ou o número de telemóvel, nem que se crie um grupo e Uhum. depois eu consigo enviar para lá um formulário para toda a gente me conseguir disponibilizar ou alguém que. Porque tirar as medidas a si próprio é um bocado complicado, mas alguém que se disponibilize, um familiar ou qualquer coisa, para tirar isso iria-me ajudar muito, mas muito Claro, mesmo. obviamente. Sim, porque eu até podia criar a tabela baseada, por exemplo, nas minhas medidas e depois só ajustava, mas eu quero que seja uma tabela perfeita, visto que quero que seja universal. É. E assim, já que está a começar de raiz, acho que pode começar já de forma Arrancar com, ótima, não é? arrancar Pronto. com tudo. Exatamente, Por exatamente. isso, preciso muito disso e irei criar um formulário só para isso. Este formulário é mais para Sim, dados e tudo depois bem, irei sim. criar um só para medidas e explicar, porque há pessoas que podem não saber o busto e por aí fora, e explicar um bocadinho de onde a onde é e como se tira, Uhum. para facilitar mais e até posso incluir, aí já pode estar incluído crianças, porque por mais que não esteja a focar nelas agora, já tem um início. Já fica com a base de dados. Sim, Exatamente. Já agora já queria ajuda. dar também que a questão das calças e do rabito, mesmo em adulto, isso continua a acontecer, Eva, tá, ok? Muitas vezes a medida da cintura e o rabito diferem um bocadinho nas calças normais, portanto é uma coisa que vai nos acompanhando mesmo ao longo da vida. E isso sem dúvida. Pronto, era isso. Mas pronto, a Ana Felícia já se adiantou com isso do formulário, portanto respondeu à minha pergunta antes de eu a fazer. Sim, e agora também Obrigada. se calhar aproveito para dizer que já foi oferecido à Ana para
um espaço no Congresso para poder ter um local onde as pessoas que se disponibilizem poderem ir lá oferecer as suas medidas corporais para poder recomeçar esta recolha. Tenho uma pergunta. No meio de muitas perguntas, tenho uma que eu acho que se calhar será de interesse também para mais pessoas. O que a motivou a criar esta marca foi somente a dimensão da roupa, como ela veste, ou também o tipo de roupa, considerando que poderá, uh, algumas pessoas poderão sentir que as escolhas são muito limitadas. E eu sou muito numa secção que não é de adulto e que não está de acordo com os seus gostos. O que é Sim, que a motivou a avançar para esta iniciativa? Isso também foi um ponto muito importante, porque, por exemplo, eu tenho 22 anos e até gosto de umas coisas assim infantis e Disney e essas coisas assim, mas não muito. E então, se calhar ter aqui, por exemplo, uma área de criança, que vou encontrar padrões mais floridos, mais coisas assim, acho que não se enquadra na minha idade e acho que pessoas adultas também indo procurar a área de crianças, acho, ou de algo parecido, acho que estão limitados, não é? Limitados àquilo e àquele padrão, e até mesmo eu não sinto desconforto, mas é um pouco chato ir a uma loja física e ter que ir à parte de crianças e tipo, sou quase a única adulta fora os pais, tipo, a procurar ali roupa para mim. Acho que também não sinto muito à vontade, para ser sincera. E então acho que isso também foi um grande problema, não é? E um dos grandes, o que motivou uma motivação para isso, os padrões em si. Daí, agora, quando eu criar, ter muita atenção a isso e pronto, e abranger e haver roupa nesse tamanho, mas sem padrões ou bonequinhos ou coisas assim. Mas que há quem goste, eu usaria, dependendo da quantidade, mas usaria. Mas pronto, há quem não goste, não é? E então isso também foi um dos motivos para a criação deste projeto. Além dos tamanhos e além de sentir essa complexidade também de pessoas sem algum tipo de condição com pessoas com condição, e então quis tentar abranger tudo numa coisa só, e então foi os meus grandes motivos. Muito bem. Alguém tem mais perguntas? Ou alguma curiosidade ou sugestão? Também é importante dar sugestões. Acho que aqui o momento é de pensar, olha, não tinha pensado nisso, eu já tinha pensado, mas nunca ninguém tinha perguntado. Ou continua tudo tímido? Bem, enquanto continua tudo tímido, vou perguntar à Ana: existem mais, ou já existiram outras abordagens cá em Portugal para um objetivo semelhante àquele que está à procura? E existe uma designer alemã que também demorou, foi muito resiliente e tentou contornar as dificuldades que foi tendo para conseguir ter medidas de pessoas com diferentes displasias ósseas e criar uma marca. O que é que, não sei se conhece essa marca, eu tenho, bem, não sei se vou pronunciar corretamente, ou GNU ou coisa assim, pronto, em alemão significa ao nível dos olhos. E porque a designer tinha alguém na família também com uma displasia óssea e achou que tinha ali uma falha de design e que precisava de colmatá-la. A dificuldade em que existe nessa marca, que tem roupas agradáveis e interessantes para adultos, é que são para uma população portuguesa bastante cara. Quais é que prevê serem os passos para uma coisa é desenhar, outra coisa é concretizar
e ter materiais. Está na Zona Norte, é onde existe a nossa força têxtil. O que é que tem de planos? Eu, na altura, quando fiz a pesquisa da concorrência, caso houvesse, encontrei essa marca. Uma coisa que eu vi foi preços um bocado Os altos, preços da Alemanha é natural, pronto, a um nível e diferente. depois mais os Os porcos, produtos são caros, pronto. e depois era é um número muito, tem peças muitas poucas peças e uma variedade muito pequena. Ou gosta ou não gosta. Então, pronto. Os meus primeiros passos, eu acho que toda a coleção deve ter, não é? Uma ideia, não é? Que não vou criar agora uma camisola que não tem sequer uma linha gráfica, entre aspas, com as calças, não é? Então tem que criar um tema, não é? E então já pensei no tema, mas não sei, é muito recente, por isso eu também não tenho formação em design de moda, mas acho que é um tema que se calhar faz sentido ser iniciar, que seria isto é muito recente mesmo e posso estar a ser tolinha, tá? Mas seria Portugal, derivado dessa uma marca portuguesa, e inspirar-me em, por exemplo, uma ideia que eu tive era, por exemplo, fazer uma camisa, por exemplo, aquelas casas da Costa Nova, às riscas. Por exemplo, uma camisa com esse padrão listrado, tipo, mas várias variações. Não ser só, por exemplo, uma peça com riscas e outra com bolas, por exemplo. Não. Tudo uma linha gráfica e tentar pegar em coisas estilo de moda portuguesa ou tentar pegar em coisas assim e ser a base. Mas está muito recente essa ideia, foi algo que me surgiu mesmo há pouco tempo, mas tenho que explorar muito essa área, mas seria um dos focos. E eu também, com a divulgação do workshop, eu estive atenta a marcas ou páginas que punham like da candoplasia, associações e assim. Estive atenta e encontrei uma página de Instagram que também de roupa para pessoas com acronaplasia brasileiras. Não vi site, só vi Instagram, mas é tal coisa. Eu quero tentar diferenciar e ter várias escolhas e não ter escolhas muito limitadas e tentar chegar a ter um pouco de tudo, por assim dizer. E preços acessíveis, acima de tudo. Um dos focos é a roupa ser durável, de materiais duráveis, visto que, por exemplo, vou falar por mim, não tenho tendência a crescer mais, não é? Então eu tenho que ter uma peça que até posso querer depois alterar e não usá-la mais, mas tenho que ter uma peça que dura vários ciclos de lavagem, por exemplo, sem perder a qualidade. E um dos focos também será esse. Ainda não comecei a falar com fábricas, mas também quero começar a entrar nesse patamar. Só que eu, antes de falar com fábricas e procurar materiais e isso, quero mesmo criar primeiro tudo, tabela de medidas, tudo, que é para quando chegar lá eu já ir com o trabalho todo feito e eu só quero que me digam é possível ou não é possível e eu passo ao próximo. Mas quero muito isso, não limitar escolhas e, e pronto, e ter preços acessíveis, durabilidade, conforto acima de tudo. E acho que assim de repente que me lembro que eu não pus isto num dia positivo, mas é mais ou menos isso. Acho que são boas ideias, é importante. Sou eu, se calhar, tipo, já mais, ah, já mais experiente de outras histórias que demoraram muito tempo e tiveram muita motivação, mas depois tiveram muitos impasses aqui a falar. Mas a Marta deu aqui também uma sugestão muito interessante, é que há cada vez mais marcas mais comerciais que estão a pensar nas roupas inclusivas. Também, relativamente há pouco tempo, descobri que a Kiabi
ajusta a roupa que nós compramos lá sem custo, portanto, acaba por ser, como a Carolina disse há pouco, algumas vezes o ajuste da roupa custava mais do que a própria peça. E são detalhes que depois se somam como muito importantes, porque se temos que ajustar muitas peças de roupa, encontrar um local onde fazem sem ter um custo extra é excelente. O que é que, como estava a Marta a sugerir, um próximo passo poderia ser apresentar essas marcas e fazer literalmente uma apresentação, quase um pitch, para poder ter esta possibilidade mais aberta. Mas eu gostava que outras pessoas pudessem expor também as suas experiências e o que é que gostariam de encontrar numa roupa, mais ajustada a elas. E enquanto eu também respondo à Marta, não conheço a Kiabi, por acaso. A Primark vi, a coleção que tem agora para pessoas até que usam regálias e assim. E acho que sim, seria um bom passo apresentar a ideia à marca. Só que eu acho que ao acabar por lançar este projeto e ao acabar por tornar este projeto real, as marcas irão acabar por ver e refletir. E acho que também será uma forma de apresentação não muito direta, mas mais indiretamente. Mas acho que será bom. E depois é tal coisa, ao lançar agora o projeto e ser em Portugal, vou dizer, não sei se estou correta, ser tipo a pioneira em Portugal com este projeto, acho que será muito bom a nível depois, futuramente, como quem diz, Portugal conseguiu seguir com isto. E acho que também é uma boa ideia, mas posso também estar errada, e se estiver errada, corrijam-me. Mas acho que esta marca saindo do papel será uma forma de apresentação indiretamente a outras marcas. Também acho que sim. E continuamos com as pessoas todas caladas. Então, isto é um workshop, é para falarmos todas. Digam qualquer coisa, como é que se sentem, as vossas experiências. Bem, ok, então olha, eu Entretanto, também vou disponibilizar enquanto não falam, porque acredito que alguém ainda vai falar também. Vou partilhar já o link do formulário. Eu posso fazer isso depois, Ana, Ok. porque eu consigo depois partilhar com muito mais pessoas Ok. para Mas poderem fazer envio isso. aqui no chat ou envio diretamente para si? Podem enviar por e-mail. Ok. E eu sim envio para as pessoas também e ver o interesse. Novamente, acho que será uma oportunidade interessante também de. Primeiro, gostava de fazer uma pergunta. A Ana tem a sua experiência pessoal. Já teve com outras pessoas com displasias ósseas para também confrontar outras experiências? Ou será uma primeira experiência estar na sua ida ao Congresso, onde poderá ter lá um lugar onde se tem espaço para recolher medidas? Será também a sua primeira experiência? Fala um pouco disto. Pessoalmente, provavelmente sim, porque não tive contacto com pessoas. Só nas Jornadas Mundiais da Juventude é que conheci uma jovem com acronaplasia italiana. Foi esse o único contacto que tive. Mas pessoalmente não. Mas depois de ter este workshop, falei com, pronto, vou dizer duas pessoas, pronto, são conhecidas, por isso vou dizer estas duas. Falei com o Miguel Monteiro, o jogador paralímpico que ganhou medalha de ouro em Paris no ano passado, do lançamento de peso. Falei com ele, tentei falar com ele em 2021, mas não foi muito sucesso. E consegui falar com ele agora e dar a conhecer. E ele gostou muito do projeto e que estava disposto a ajudar. E falei também com, não sei se conhecem a dupla de comediantes HM, que é o Hilário e o Miguel. Pronto, o Miguel não tem acronaplasia. Eu também não quero falar errado, mas não, pronto, acho que tem alguma displasia óssea sem ser acronaplasia. E consegui comunicar com ele, que ele até divulgou o workshop e pronto. Mas foram essas as pessoas que eu tive contacto, fora pessoas que queriam ter vindo hoje ao workshop e não conseguem. Mas assim, pessoas conhecidas foi
Não, mas era mais no sentido de lhe perguntar se já tinha tido uma conversa com as experiências de outras pessoas, ou está com toda a naturalidade e, e- e tudo bem para esse passo a tomar esta iniciativa muito na base da sua experiência pessoal, ou seja, não auscultou outras pessoas antes, está a fazê-lo pela Sim, primeira vez. E sim, acho que é não. importante estar a fazê-lo, pronto, eventualmente. Isso, falei só com essas duas pessoas acerca da necessidade e agora pronto, este workshop seria quase o primeiro contacto, se eu não tivesse falado com essas pessoas antes, e acho que pode ser considerado o primeiro contacto com as pessoas e assim, este workshop seria o primeiro contacto, na minha Acima de opinião. tudo, espero que goste da experiência e que já tivemos outras situações em que falamos em tertúlias e em outros momentos de alguma dificuldade social que algumas pessoas têm em estar com outras pessoas que têm um diagnóstico, o mesmo diagnóstico, outro diagnóstico, mas pronto, é importante dar este passo e acima de tudo perceber que fazendo um projeto como este, ou tendo vontade de fazer um projeto como este, tem de dar este passo. E é bom, fico muito contente e eu espero que vá ser uma experiência muito enriquecedora, pessoalmente para si também e acima de tudo que possa ter a oportunidade de fazer a recolha de medidas e talvez se o questionário, depois o questionário é importante ser bem revisto, poderá também poder ser levado para outros lados, para outros países, e quanto maior for a disseminação, melhor. Acho que aqui o passo seguinte é mesmo começar a fazer a recolha de dados mas também começar a auscultar possíveis interessados em apoiá-la na concretização do projeto. É um projeto que terá alguma dimensão e terá alguns desafios associados. Espero que seja só mais uma experiência, mas que vá ultrapassando um atrás do outro. Eu E não quero estar a fazer as perguntas todas, é sempre eu só queria uma depois também oportunidade boa. Diga. partilhar uma dificuldade que sinto, que queria perceber se mais pessoas sentem, que é em meias, não meias de pezinhos, acho que é assim que se chama, mas meias até ao joelho, meias até ao tornozelo, porque no meu caso o meu pé é de criança, mas depois se eu for buscar uma meia até ao joelho de crianças, vai-me ficar super justa na, no gêmeo, por assim dizer. E se for de adulto, o pé vai ficar muito grande. E então eu também queria perceber isso, porque também já tenho um contacto de uma fábrica de meias que se disponibilizou a vermos uma solução, por isso eu também queria perceber se as pessoas sentem a mesma necessidade. Yes, posso intervir? Sim, sim. Sim, em relação às meias, sim. As meias mais compridas, não é? Como estamos a falar. Por acaso, assim, passando a publicidade, desculpem, não é? Não quero estar a falar de marcas, mas, por exemplo, meias mais compriditas, na Calcedónia tenho encontrado umas que não têm um elástico tão apertado, ou seja, que não me apertam na perna. Ok? Por exemplo, para usar com bota, com botim, não é? Que, ou seja, que não vou usar pezinhos com botim, não é? Portanto, essas não me apertam na perna, mas obviamente que o nosso gêmeo é muito maior que o de uma criança, não é? Da idade de criança. Por isso, sim, também seria muito importante isso. E também meias calça. Hoje em dia, eu vou explicar a questão das meias calça. Por exemplo, para mim, eu tenho, pronto, a Ana Felícia não me conhece, mas eu tenho 45 anos, não é? Eu não vou usar meias calça, há meias calça que gostava de usar pretas, por exemplo, não é? Não é? E não é fácil encontrar isso para a minha idade, pronto, para o meu tamanho, não é? Por acaso tive a sorte de um senhor que trabalhava numa loja de meias, numa fábrica de meias, fez-me isso e eu comprei-lhe um estoque assim grande e é o que eu vou usando. Mas, vão acabar um dia, não é? Portanto, sim, acho que isso também é muito importante. As meias, muito bem lembrado.
muito bem lembrado, a questão das... Sim, meias de vidro e por aí Tinha fora. disso, quando eu estou a falar de colãs, não é? Colãs, portanto, são as meias de vidro. Estou mesmo a falar das meias de vidro. Porque se eu comprar meias pretas do tamanho de um adulto, depois aquilo fica tudo ali, não é? Assim, tudo Sim, compacto. vai sempre acabar por descer e Sim, 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 acumular-se sim. A em Marta estava a excesso. dizer isso no chat. Sim, se a gente tirar os elásticos, elas escorregam. Pronto. Estas da Calcedónia, é o que eu estou a dizer, tem-me servido, mas evidente que tenho essa questão dos elásticos também. Por isso, Sim. Obrigada. E depois eu também faço a recolha também de dados sim. de tamanhos de calçado, que é para saber mais ou menos. Pois, exato, exatamente. Porque, por exemplo, eu calço por exemplo, eu tenho Sabrinas a 32, mas Hum. depois tenho sapatos 33, 34 e às vezes é 34 só por causa do meu pé ser o peito do pé ser O mais. peito do pé. O calçado é outra história. O calçado é outra história É complicada. outra série de botas, É, por exemplo, porque aí aquelas que eu voltamos à questão da Disney e das princesas, não é? A gente encontra muitas sapatilhas para, não é? Muito coloridas e mais não sei o quê. Felizmente, eu sempre que vejo sapatilhas pretas, compro duas, ok? Que me sirvam, compro dois pares, percebem? Que é para aproveitar a oportunidade. Por isso, sim, o calçado já. Mas eu acho que também. aí a Ana Felícia tem que ir um passinho de cada vez, não é? Primeiro, Exato, exato, exato. literalmente, um passinho de cada vez. Acho que penso primeiro na roupa, Exato. depois, se calhar, nas E meias botas e também depois é no muita calçado. dificuldade, botas. Sim, Botas é as muita botas dificuldade. sim, obviamente. Mas eu Não também pode sigo, eu também eu é exatamente como a Ana Felícia, só que é um número abaixo. As minhas sandálias são 31, depois as sapatilhas e as botas já são 32. Lá está, é um número acima. Mas vá um passinho de cada vez. A gente já agradece o muito que está a fazer, no sentido, acho que sim, acho que sim. sim, sim. E a Helena também estava a partilhar aqui no chat em questão a luvas. Sim, também. Não tinha parado para pensar nisso, mas luvas também acaba por ser porque eu até encontrei por acaso umas na Decathlon que até ficaram de criança que me serviram, por acaso. Mas por exemplo, luvas até daquelas de plástico, para andar em casa, às vezes a limpar ou fazer alguma coisa. Sim, 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 Os sim. dedos não há. Isso não há e é impossível, mas isso pronto, já será um Sim, desafio mais à frente e sim. acredito que depois esta marca, este projeto saindo e foi como disse há bocado, tendo o seu reconhecimento, outras marcas vão começar a pensar e Sim, começar sim. a Sim, evoluir. eu acho que isto também pode ser tipo um novelo, não é? Começa por uma coisa e acho que também depois mais ideias vão surgindo. Mas as meias adorei, por isso, força aí. É assim, Obrigada. pessoal, assim, eu já falei duas vezes, não é? É tudo tímido e as pessoas estão muito mais à vontade para falar frente a frente e Eu sei, eu sei, eu sei. vai ver que Ok, no pronto, Congresso já eu teve tinha esta aqui que vir oportunidade. dizer, que motivar, Sim, não. mas é assim, temos tido as reações no chat, por isso, muito bem. Eu acho Eu que é que sou uma fala barata por natureza, mas pronto, sim. Pronto. Antes de fecharmos o workshop, eu gostava de fazer um último, perguntar se alguém quer intervir. Não, eu vou agradecer a presença de todos. De todas, estamos um bocado enviesadas aqui, mas pronto. É quase como a reunião dos pais, que só aparecem mães. Uma tristeza. Mas pronto, vá. A presença de todas. Foi um momento, uma oportunidade de também conhecermos a Ana pela primeira vez, muito bem, de vermos que tem este projeto em mãos e que está com uma motivação alta para o concretizar, também excelente, continuar essa motivação. Da parte da Ana, pode contar com o apoio para a divulgação do questionário e também para receber, então, como disse, no Congresso, para poder fazer recolhas de medidas. Acho que será muito interessante para muitas pessoas também, para perceber que medidas é que são importantes tirar e conto com o apoio também para fazer o trabalho no questionário e validá-lo com mais pessoas antes de o divulgar abertamente. Poderá falhar uma ou outra pergunta ou alguma outra questão precisar de ser trabalhada de outra forma, esteja à vontade para isso e agradecer novamente pela disponibilidade. Obrigada. E depois eu também só quero um tempinho, que eu lembro-me de outra coisa. Não diga. Pronto, um dos passos
das metas que eu coloquei é a candidatura aos jovens empreendedores. E eu irei ter que, além de falar de projeto e tudo, irei ter que fazer um vídeo no máximo de 3 minutos, um pitch, por assim dizer. Então, estou a fazer o guião para ser gravado e tudo. E eu gostava de saber se alguém teria disponível para, por exemplo, gravar um pequeno vídeo de como acham que este projeto iria ajudar a vossa pessoa e eu conseguir colocar o vídeo de cada um no finalzinho do vídeo, que é para também estarem presentes neste passo e também quem receber sentir que existem mais pessoas com esta necessidade e pronto. E eu gostaria de saber se estavam dispostos a fazer. Eu sugeriria que essa pergunta devia estar no questionário. E assim as pessoas rapidamente dizem se estão dispostas a Vou adicionar antes de enviar, vou adicionar. Será? E depois a Ana vai dizer quantos segundos será. Isto será para aí 5 segundos, ou coisa que valha, ou 10 segundos no máximo. Mas pronto, pense bem que tipo de vídeo quer, o formato, e coloque isso no questionário e vai ver que de uma só vez, consegue estas respostas todas. E pronto, bem. Obrigada também pela participação digital de quem tem estado a escrever. Sei que é uma hora mais complicada para muitas pessoas, uma hora disponível para tantas outras. Ana, obrigada, agradeço a todas. O webinar depois será colocado no site, na página do Webinars e Workshops, e esperamos ver-nos cara a cara, frente a frente, em pessoa, pessoalmente, dia 7 e 8 de junho em Tomar. E isso espero para todas vós. Vai ser muito bom. Ok. E então depois isso vai estar disponível para quem não... Okay. Exatamente, é isso que se vai fazer, pôr no site. Ok, combinado. Eu vou acabar o formulário e envio por e-mail. Ok, muito obrigada a todas. Obrigada também, agradeço por todos. Obrigada.